Continuando o nosso estudo do livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, foi organizado por Abel Glaser e orientado pelo espírito de Caibar Schutel. Primeira parte, na senda do erro. Começa em 445 d.C. até o ano 1080. Capítulo 1. A Batalha de Dijon. Violento combate separa vários soldados perfilados lado a lado com suas reluzentes armaduras. As espadas estão brandindo terríveis golpes, buscando atingir o inimigo. Visígodos e francos enfrentam os burgúndios. Esses eram povos que daqueles dias que mais tarde deram origem aos povos europeus. Nessa imensa pradaria, que antes era repleta de paz e de um verde profundo, somente ronda o ódio e a vingança, sentimentos que permitem a formação de um padrão vibratório pesado e asfixiante. Já não bastassem os fluidos emanados dos desencarnes maciços que ocorrem a cada minuto. Uma nuvem negra começa a tomar o azul do céu. Cavaleiros garbosos em seus intrépidos cavalos cedem às pressões desse estranho poder magnético que lhes domina as emoções. Sentem-se compelidos a lutar cada vez mais, embora saibam com uma convicção inabalável que não sucumbiu no campo. Esse é o espectro da guerra, onde os homens conhecem os seus meios, não têm plenas condições de avaliar o seu fim e sequer estão plenamente convictos de seus ideais. Nesse campo, a maioria está ocasionalmente cega em suas sensações mais constantes, não conseguindo vislumbrar o amor, o companheirismo e o perdão. Logicamente, acreditam que tais sentimentos devem estar alheios das batalhas memoráveis da história. Creem na construção de um mundo melhor através do derramamento de sangue e do esboço viril de uma pusilânime arrogância. Numa fórmula cruel e que seria capaz, no seu parco entender, de fomentar o progresso das civilizações. Mas esse triste desvio de finalidade há tantos séculos, enfrentado pelo homem, acompanha o grau de evolução do planeta, ainda em estágio de expiação e provas. Sons guturais de gritos e apelo de socorro partem de todos os cantos. Os animais, antes pacíficos habitantes desse campo verdejante, fogem espavoridos. Um estranho luar surge no céu, como se noite fosse, apesar das horas indicarem o meio-dia. Piedade e misericórdia são os constantes pedidos rechaçados de pronto por um golpe mortal de uma espada ou de uma lança. Cavalos pisoteiam a contragosto os corpos estendidos pelo chão, alguns ainda vivos, e que terminam a sua jornada terrena pisoteados por seres irracionais, não bastasse já o terem sido pelos racionais. Massas de espíritos parecem chocarem-se com encarnados, embora umas não toquem as outras e, por vezes, nem mesmo percebam que estão interligadas. Entidades pouco esclarecidas buscam revanche, acostumadas às ideias vingativas que trazem consigo de outras batalhas, onde sucumbiram impiedosamente. Agora, querem o mesmo fim aqueles que as destruíram, já que não contaram com o segundo de paz após o seu desencarne. Querem ainda, egoisticamente, que companheiros seus também tombem a força das armas para que possam reencontrá-los pouco a pouco, importando a que preço? Pouco importando a que preço. Então, meus amigos, o que a gente está vendo nessa narrativa? Que aqueles que deitam, que morrem nesse campo de batalha, seguem lutando em espírito com aqueles outros, formando uma massa magnética de ódio, rancor, desesperador. Não é? Terrível, terrível. Continuando. Um retrato cruel se faz da humanidade numa praça de guerra. Se por um momento pudessem esses protagonistas de tão sinistro quadro abrir os seus campos de visão, certamente não teriam forças para continuar. A ruborização envergonhada de suas faces de pronto se estamparia. Cada qual seguiria um rumo distinto,
buscando conforto na meditação e na reflexão de tantas atrocidades cometidas contra os semelhantes. Os gladiadores, insensíveis a qualquer percepção positiva e sufocados pela chusma de espíritos que se aproximam, continuam a atuar no palco de suas sangrentas lutas. A essa altura, o céu já está encoberto totalmente e o sol desaparece por completo, como se estivesse sido apagado. Faz-se noite, tochas são acesas e os guerreiros comandados por mãos firmes são instruídos a não esmorecer e jamais cessar a luta até que o inimigo pereça, sem deixar sobreviventes. Se um retrato dos dois planos da vida pudesse ser reproduzido, já não se conseguiria distinguir o gladiador encarnado do guerreiro desencarnado, tamanho o processo obsessivo que campeia no cenário. Os francos, entretanto, com seus aliados, mantêm vantagem aparente na luta travada. Os burgúndios, em menor número, mas igualmente selvagens, resistem bravamente e, sem cessar os ataques, tombam um a um. Esse quadro de vitória faz surgir de dentro de uma clareira, antes esquecida por todos, uma imponente figura, um cavaleiro ornamentado com portentosa armadura, que brilha invulgarmente ante o reflexo das chamas das tochas, parece ser o renascimento do sol. Adentra o campo. O seu cavalo, e branco como a neve do Ártico, está envolto em fino manto de veludo azul, que mais o atrapalha no seu galope do que enaltece suas linhas. Paramentado com incontáveis bandeirolas, cada qual representando um local de batalha anteriormente vencida pelo seu cavaleiro, marcha orgulhosamente. Na cintura do gladiador reluzente porta imensa espada, cuja lâmina, e de especial ferro, possuidora do brilho da prata, mas arrojada como aço, o cabo da arma é de ouro, incrustado com pedras das mais preciosas, dando-lhe contorno delicado na empunhadura. Acompanha esse cavaleiro um portentoso séquito de fiéis e intrépidos soldados, além de vários serviçais e cavalariços. Logo à frente, um soldado ferido com uma lança que lhe perpassa o braço direito aproxima-se da comitiva e brada: estamos em incontestável vantagem, general. Devemos prosseguir até que morra o último dos inimigos, ou podemos nos contentar com a sua rendição e fuga, tão próxima a essa altura? Sem pestanejar e quase automaticamente, o comandante reage: não quero sobreviventes. As ordens que dei devem ser cumpridas à risca. O massacre total desses malditos burgúndios servirá de exemplo para todos os outros povos insubmissos e inconformados com o nosso poderio militar. Além disso, diz sem qualquer convicção: o nosso rei deseja dar prova de sua força aos seus fiéis súditos. Prossiga. Sem questionamento, o guerreiro ferido e cambaleante torna ao campo e transmite as ordens recebidas aos demais. Confiante no ápice do seu orgulho e de sua vaidade, já imaginando as homenagens pomposas que iria receber, o general não se contém e ordena: partamos imediatamente rumo ao centro da batalha, pois quero ver, com os meus próprios olhos, a eliminação total de nossos inimigos. Toquem as trombetas e acompanhem-me, grita, já esporeando o cavalo e seguindo apressado. Uma imensa nuvem de poeira levanta-se e o campo escurece-se ainda mais, como se estivesse de luto por tantas vidas perdidas impiedosamente. Alguns minutos depois, quando já não houve nenhum som de luta e somente gemidos podem ser detectados, aproxima-se do palco do conflito o comandante das tropas. Um tanto arredio e temeroso de algum levante, caminha com cautela. Intrépido em suas ordens, mas não tão seguro de suas atitudes, sente-se à vontade na tarefa de direção, mas jamais gostou de guerrear pessoalmente. Acredita que um líder não deve sujeitar-se ao combate físico e direto, atribuição, no seu entender, dos homens inferiores. Tranquilo por ter vencido outra batalha, o comandante busca ainda alguma forma de instigar seus soldados ao derramamento de sangue. Darei uma bolsa de moedas de ouro ao cavaleiro que me trouxer um burgúndio, ainda vivo, para apreciar o meu triunfo, sucumbindo à minha frente, humilhado. Os gladiadores não tardaram ante a oferta tão generosa. Minutos depois está diante do general um soldado ferido, cabisbaixo,
sem a menor condição de reagir. Levanta a tua cabeça diante de mim, pois estás na presença do mais temido dos generais francos, ó criatura miserável. O homem combaleante ergue a fronte e fixa os seus olhos nos do comandante. Ante tanto ódio que lhe é transmitido, nesse instante o general treme em cima do cavalo e sente fibrilar o seu peito. Sem aguardar uma ordem sequer, seus leais seguidores tratam de esbofetear com extrema frieza o audacioso inimigo. O prisioneiro, covardemente golpeado, cede à pressão e baixa a cabeça, caindo de joelhos. O sangue escorre por sua face transtornada e suas mãos conseguem amparar a perna fraturada. Novamente o chefe dos francos profere: qual o teu nome, atrevido burgúndio? Malquíades, responde tossindo cabisbaixo o rapaz. Qual a tua idade? 19 anos. Interessado em humilhar o jovem antes de exterminá-lo, torna o comandante. Sabes com que tu estás falando? Certamente que sim, sois o mais vil dos mortais que já pude conhecer em toda a minha existência. E conheces, ó pobre criatura, as minhas incontestáveis façanhas? Não poderia desconhecer a vossa vileza, senhor. Não nos considera um inimigo honrado. O vosso sadismo em massacrar aqueles que tombam aos seus pés não é digno de um nobre cavaleiro, mas sim atributo das aves carniceiras de rapina. Cala-te, insignificante e desprezível burgúndio. Quem és tu para questionar os meus métodos? Perecerás pela força da minha espada, e então poderás ter a honra de jamais tivesse de morrer gloriosamente pelas mãos do maior dos líderes dos francos. Confiante em demasia, o general aproxima-se do jovem soldado, portando em rixe a sua brilhante lâmina afiada, montando em seu alvo cavalo. Pretende fazê-lo implorar por sua vida, humilhando-o e subjugando-o até o final. O prisioneiro, no entanto, permanece cabisbaixo e não se move, inconformado. O líder vocifera: levanta-te para morrer como um verdadeiro guerreiro. Nem mesmo termina a sua imponente frase e o rapaz, concentrando todas as forças que lhe restaram, num ódio desmesurado, saca de um punhal, estrategicamente escondido em sua bota, e o atira contra o general, gritando: morrerei, detestável general. A vossa covardia há de vos custar pelo alto preço. Os soldados francos, inertes e colhidos de surpresa, veem o rodopio da adaga no ar e assistem à sua trajetória certa, varando todas as resistências dos olhares incrédulos dos presentes e atingindo o coração do cavaleiro garboso. A essa altura, livre que está de sua armadura. Tomba do cavalo general, já inerte, tamanha a força do golpe desferido, incorporado no último grito de guerra de um valente soldado, afrontado em seus brios. A despeito de todos os esforços e tentativas de reanimação, não há outro desfecho. Acaba de desencarnar o comandante dos vitoriosos, o enviado do rei dos francos, o outrora inatingível general Eustáquio Alexandre Rouanet. A incredulidade domina todo o exército vencedor. Após tantas guerras triunfantes, o mito dos francos nos campos de batalha vispa-se, ou seja, esgueira-se, safa-se, inapelavelmente diante de um ataque desferido por um frágil prisioneiro. O triunfo dos aliados francos e visígodos perde o seu brilho, atormentados, em especial, pelas explicações que irão dar aos seus superiores na corte por terem permitido esse incalculado ataque. Os gladiadores confusos choram a perda de um controvertido e idolatrado líder. Ironicamente, o sol retorna a brilhar no céu, afastando a negritude das nuvens que acobertavam o campo. Um pássaro cinzento, voando intrépido, rasga a quietude dos enlutados guerreiros e lança um melancólico trinado que ecoa pela pradaria e reverbera no límpido azul celeste. Abaixo nós vamos ver a região do século V. Tá aqui, ó, o mapa. Então aqui a atual Itália, Europa, tá certo? Então vocês podem parar o vídeo se quiserem e ver aqui a legenda toda, tá certo? Então, meus amigos, fomos apresentados a Eustáquio, que entra na narrativa como um general impiedoso, que por sua vaidade acaba sendo morto no próprio campo de batalha que ele havia vencido.
Um abraço a todos e até o nosso próximo capítulo.